Olá para todos, sou o professor Eduardo Lama, professor do Laboratório Morfuncional. Vou falar um pouco sobre a avaliação formativa do Laboratório Morfuncional, que será trabalhada no semestre. Agradecimento especial aos professores Luciana, Cláudio, Wellington e todos os demais professores que contribuíram com informações para a construção dessa apresentação. Então, na avaliação formativa, alguns critérios são avaliados, distribuídos em dimensões como habilidade, atitude e o conhecimento prático do aluno das estruturas, lâminas e imagens radiológicas. No item habilidades, existe uma pequena diferença entre os semestres, onde na MD1 são avaliadas habilidades específicas, da MD2 à MD5 e da MD6 até a MD8. O peso é de 3 pontos. Na dimensão habilidades, será avaliado a biossegurança, postura ética e participação do aluno no dia do estudo, levando em consideração que habilidade e atitudes são dimensões avaliadas no dia do estudo do roteiro, e o conhecimento prático, que representa a capacidade do aluno em reconhecer estruturas anatômicas, lâminas histológicas e imagens radiológicas que foram estudadas no dia do roteiro. Porém, esse exercício de reconhecimento ele somente será feito na semana seguinte ao estudo daquele roteiro, praticamente então no início da aula do próximo roteiro, realizando um circuito de atividades no laboratório morfofuncional. O peso dessa atividade é de 4 pontos. Então, a nota formativa daquele roteiro, a nota formativa da aula, para aquele aluno, ela representa, então, a soma das notas de habilidades, atitudes e o conhecimento prático, onde o aluno ele pleiteia até 10 pontos. Um exemplo de ficha de avaliação formativa, padrão, que será utilizada no laboratório, então a listagem dos nomes dos alunos, e, respectivamente, as suas notas referentes a conhecimento, habilidade e atitude. A nota formativa geral daquele dia, daquele roteiro, e um espaço para observações, caso o professor ache importante. Em relação à MD1, sabendo que conhecimentos representa o reconhecimento prático de estruturas ou peças anatômicas, lâminas histopatológicas e também de imagens radiológicas, como já comentado, que será feito na semana seguinte, e a atitude, que praticamente são semelhantes entre as MDs, avaliando biossegurança, postura ética e participação, o item habilidade é o que vai fazer a diferença entre essas MDs, onde na MD1 praticamente é avaliado a capacidade desse aluno em saber manusear o microscópio, assim como também de manusear adequadamente peças anatômicas, atribuindo então os 3 pontos, como já comentado. O aluno ele terá uma tolerância de aproximadamente 15 minutos para chegar ao laboratório. Caso ele ultrapasse 15 minutos, será descontado 0,2 pontos, ou seja, 2 décimos da nota formativa geral daquele dia, daquele roteiro. Da MD2 até MD5, difere um pouco o item habilidade, no que diz respeito agora à capacidade desse aluno em observar adequadamente os exames de imagem e correlacionar os conhecimentos fisiológicos e patológicos. O restante dos itens é semelhante. E da MD6 a MD8, as habilidades são um pouco diferentes, pois esse aluno ele precisa mostrar que ele consegue correlacionar ou integrar conteúdos dentro do aspecto clínico cirúrgico. Inclusive, as questões que serão elaboradas no conhecimento prático, na avaliação do conhecimento prático, elas versam desta forma, elas se equiparam desta forma, ou seja, questões que exijam contextualização clínica e também cirúrgica. Fazendo um demonstrativo ou uma simulação de uma nota formativa do módulo, foi distribuído, então, esquematicamente, os roteiros,
Aqui consta do roteiro 1 ao roteiro 4, mas poderia ser até o roteiro 5, até o roteiro 6. Né? No roteiro 1, por exemplo, já tendo a pontuação que esse aluno alcançou em habilidades, atitudes e o próprio conhecimento, né? Ele alcançou, então, a pontuação máxima, mas lembrando que o conhecimento prático relacionado ao roteiro 1, ele somente será realizado no início da aula referente ao roteiro 2. Então, sempre a avaliação do conhecimento prático de um determinado roteiro será realizada na semana seguinte. Considerando o roteiro 1, a avaliação do conhecimento prático, que será no formato de circuito, de estruturas, de peças, no laboratório, será realizado logo no início da aula referente ao roteiro 2 e, subsequentemente, ocorrerá com os outros roteiros. O roteiro 2 será, o conhecimento prático do roteiro 2 será avaliado no início da aula do roteiro 3, o conhecimento prático do roteiro 3 no início da aula do roteiro 4 e o conhecimento prático sobre todos os objetivos do roteiro 4 serão avaliados no início da aula referente à revisão. Desta forma, nós temos que a formativa do módulo, a média da formativa do módulo, ela representa, então, equivale à soma de todas as notas das avaliações formativas dos roteiros, dividido pelo número de encontros. Neste caso, foram 4 roteiros, então 4 encontros. E aqui uma exemplificação da nota final desse aluno, tá? Levando em consideração ele não ter alcançado a pontuação máxima das dimensões conhecimento, ou atitudes, ou até mesmo habilidades. Levando em consideração uma situação atípica, que seria a realização de 2 roteiros no mesmo dia, mantém-se a sistematização da aplicação do conhecimento prático, da atividade do reconhecimento dessas estruturas, dessas lâminas, dessas imagens radiológicas, sempre no início do próximo roteiro. Tá? Isso é uma forma, então, de padronizar a aplicação do reconhecimento dessas estruturas através da criação do circuito de conhecimento prático, criando, então, um hábito para esse aluno estudar e sempre manter as informações dos objetivos de todos os roteiros em dia. Então, a nota praticamente é semelhante ao que foi discutido anteriormente. Uma planilha de nota formativa geral foi trazida como exemplo. Então, nós temos aqui as notas formativas relacionadas ao roteiro 1, ao roteiro 2, ao roteiro 3, em cores diferentes, para fácil reconhecimento, a distribuição dos nomes destes alunos, o preenchimento, então, com todas as notas relacionadas com habilidades, atitudes, e também a nota referente aos conhecimentos práticos. E aqui o arredondamento já foi feito, para que possa ser facilmente lançado no sistema. O exemplo que nós utilizamos foi da turma MD6, distribuído nas suas 3 subturmas. O circuito de avaliação formativa de conhecimento prático do humor funcional, ele vai ser distribuído em 2 grandes grupos. O grupo da MD1 a MD6 e o grupo da MD7 a MD8. O grupo da MD1 a MD6, os alunos destes semestres receberão uma folha de respostas impressa, constando estas informações, a solicitação do nome, a data, a turma ou etapa, as orientações gerais para este aluno, entendendo que será aplicado um teste ou uma avaliação formativa de conhecimento prático que tem apenas um caráter de nota parcial. Cada aluno preencherá os espaços relacionados às suas estações, onde nestas estações constarão questões relacionadas de anatomia, histologia, patologia e também imaginologia.
Então, um exemplo da realização do circuito, onde cada aluno se posiciona sentado, identificando as estações com as marcações por alfinete e a orientação da questão a ser feita numa folha de papel, né? O questionamento feito numa folha de papel, né? Com a orientação impressa também, e o alfinete marcando a estrutura anatômica ao qual está sendo solicitado. A folha de respostas, que já foi impressa, e o aluno, por estação, responderá o que está sendo perguntado na questão. Então, aqui um exemplo de anatomia, uma questão de lâmina histológica ou patológica no microscópio, questão de radiologia, né, de imagens radiológicas, e também, variando o formato das questões, a apresentação da questão, nós temos uma pergunta feita através da identificação de uma imagem histológica na tela do computador. Da MD7 e MD8, haverá uma pequena diferença. Os alunos eles receberão um QR Code, constando, então, informações relacionadas às questões num formulário do Forms, disponibilizado pelo Google Meet, e as questões já contextualizadas, com as suas respostas de caráter anatômico, histológico, patológico e radiológico, e ele, estando uma vez na estação, ele fará a leitura dessa questão através do manuseio do seu celular, identificando então na peça anatômica ou até mesmo na lâmina histológica do microscópio. Então, rapidamente, ele faz a leitura dessa questão, que optou-se pelo formulário eletrônico como uma forma de expandirmos as questões, aumentarmos a complexidade dessas questões, né? Uma vez que nas habilidades é solicitado que se faça a contextualização clínico-cirúrgica. E rapidamente esse aluno ele identifica, seja no microscópio, seja na imagem radiológica ou na peça anatômica, através da estação, e faz o registro eletrônico no formulário do Forms e depois envia. Então, aqui também uma exemplificação do circuito que será realizado da MD7 a MD8, com o aluno utilizando o seu celular, reconhecendo a estrutura anatômica por estação. Aqui mais uma exemplificação, uma imagem histológica ou patológica utilizando o microscópio, fácil identificação e marcação no Forms, no formulário do Forms através do uso do celular. Bem, essas eram as orientações relacionadas à avaliação formativa do laboratório hemofuncional, e eu quero agradecer a atenção de todos em nome da equipe de professores do laboratório. Que tenhamos um semestre de muita produção e de muita tranquilidade. Até lá.